Oi pessoal, para o vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo maravilhoso de 2 andares. Já deixa seu forno pré-aquecendo a 180 graus e essa receita que eu vou te passar agora, ela é a quantidade certinha para resultar nesse bolo de 2 andares. Nós vamos começar pela massa. Em uma tigela grande você pode adicionar 8 ovos, sempre quebrando eles separadamente para não ter nenhum problema. Com uma batedeira você vai bater eles até que ganhe volume. E aí você pode acrescentar o açúcar aos poucos até formar um creme bem fofinho. Pode adicionar essência de baunilha e continua batendo essa misturinha por mais ou menos uns 10 minutinhos para ficar um creme bem fofinho. Você vai observar no vídeo que a água que eu falo para adicionar na receita, ela tá parecendo um café bem fraquinho. Isso é porque eu coloco uma pitadinha de café solúvel para realçar ainda mais o sabor do chocolate na massa. Eu geralmente costumo misturar o chocolate em pó na farinha, para ele incorporar melhor na massa. Aqui eu estou utilizando uma xícara mais 1/4 de chocolate em pó. Deu os 10 minutinhos, pode acrescentar a sua farinha com o chocolate, intercalando com a sua água morna. Quando você adicionar toda a sua farinha e a água e virar uma mistura homogênea, pode acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, mistura para incorporar na massa e aí você pode dividir em forminhas para levar para assar. Aqui eu estou utilizando duas de 21 centímetros de diâmetro e duas menores de 15 centímetros. Todas estão untadas e enfarinhadas e eu também utilizei um papelzinho manteiga no fundo que é para me ajudar a desenformar o meu bolo. Leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Você pode fazer o teste do palito também, quando ele sair seco, seu bolo está pronto. Bolo no forno, agora a gente vai fazer o recheio do nosso bolo. Aqui eu optei por utilizar o brigadeiro branco, que depois eu posso transformar ele em brigadeiro de nozes. Essa receita que eu vou te mostrar, você pode fazer uma camada de recheio para o bolo grande ou 2 camadas para o pequeno. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate branco picado e uma colher de manteiga sem sal. Leva para cozinhar em fogo baixo, mexendo sempre até dar o ponto de brigadeiro. Quando seu brigadeiro começar a desgrudar do fundo da panela, pode acrescentar 100 gramas de creme de leite e aí você já vai ter um brigadeiro branco. Para você transformar ele de nozes para a camada do bolo grande, você pode acrescentar 1/3 de xícara de nozes picadas. E para a camada de recheio do bolo pequeno, você pode acrescentar 1/4 de xícara de nozes. E aí você pode repetir esse passo de acordo com quantas camadas de recheio você vai preferir. Aqui eu utilizei 2 camadas de recheio para cada bolo. Tudo pronto, hora de montar. Bolo frio, desenforma eles e pode cortar o topinho para deixar ele nivelado. Depois você corta ele no meio para fazer a camadinha para você utilizar. Para cada bolinho eu utilizei 3 camadas de massa. Aqui na hora de montar meu bolo, como eu monto ele dentro da minha forma, eu geralmente forro ela com alguma coisa para o meu recheio não grudar e ficar mais fácil na hora de desenformar. Para a forma grande, eu utilizei aquele plastiquinho que a gente guarda frutas e legumes na geladeira. E no pequeno eu utilizei uma folha de acetato. Se você não tiver nenhum desses materiais, você pode utilizar o papel alumínio, que dá certo também. Para umedecer meu bolo, eu fiz uma caldinha de chocolate, que nada mais é do que você utilizar 200 ml de leite e uma colher de sopa de chocolate em pó solúvel. Isso para o bolo grande. Para o bolo pequeno, é só você trocar os 200 ml por 150. Leva para o fogo ou para o micro-ondas e aí quando ferver, tá pronto. Pega a sua forma já forradinha e aí você vai colocar primeiro uma camada de bolo. Umedece ela com aquela misturinha de chocolate que a gente fez. Depois você vai colocar uma camada do brigadeiro de nozes. Espalha bem em todos os cantinhos. E aí você vai repetir o passo. Coloca uma camada de massa, umedece com a nossa calda de chocolate e depois você vai fazer uma camada com o brigadeiro branco. Espalha bem também para cobrir todos os cantinhos e ficar uma camada bem lisinha.
E aí você finaliza com uma camada de bolo e umedece novamente. Para o bolo pequeno é o mesmo passo. Pega a sua forminha já preparada e aí você coloca uma camada de bolo, umedece também com a calda de chocolate, faz uma camada com brigadeiro de nozes, espalha bem bonitinho e aí repete uma camada de massa, umedece, uma camada com brigadeiro branco, espalha bem bonitinho também e para finalizar a última camada de bolo e aí você termina umedecendo ela também. Leva para a geladeira por no mínimo 3 horas, ou se você tiver com um pouquinho de pressa, pode colocar no freezer por 1h30. Com seu bolo completamente gelado, agora a gente vai decorar ele. O meu eu optei por cobrir com um chantilly, decorar com alguns confeitos e umas frutinhas. Eu já deixei a minha mistura para o chantilly 40 minutos no congelador e aí eu bati em potência máxima com a batedeira até chegar no ponto desejado. Chantilly pronto, eu fiz uma camada fininha em volta do meu bolo para nivelar ele e levei ele alguns minutinhos para a geladeira, tanto o grande quanto o pequeno. Feito isso, eu separei meu chantilly em 2 potinhos. Cada um eu tingi com um tom de azul para a gente fazer o degradê. Aqui eu utilizei corante alimentício em gel. Bolo nivelado, agora a gente vai fazer o nosso degradê. Pega uma espátula e aí você faz uma camadinha com o azul mais escuro. Depois você faz uma com o azul claro. E finaliza com o branco. E aí você pega uma espátula e vem raspando assim a lateral do seu bolo para formar o degradê. Quando você for decorar o bolo menor, coloque ele apoiado em algum disquinho ou de isopor ou de papelão. Por quê? Dentro do bolo grande, geralmente a gente coloca algum suporte para segurar o bolo que vem por cima. Assim o bolo não fica apoiado um no outro. Aqui eu utilizei palitinhos de churrasco. Para montar o segundo andar não tem segredo. Como você colocou o disquinho embaixo do seu bolo, você vai pegar uma espátula, centraliza ele em cima do bolo grande e pode soltar que tá feito. Seguindo com a finalização, eu fiz uma camadinha com alguns confeitos no topo do meu bolo. E depois eu peguei o meu chantilly e coloquei um saco de confeiteiro para fazer alguns detalhes. Feito isso, decora com algumas frutinhas. Aqui eu optei pelo morango e aí ele tá pronto, é só aproveitar. Quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag CozinhaLA. Aproveita para me seguir, tá listado aqui do lado. E esse foi meu bolo de 2 andares. Espero que tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijo e até o próximo!